Fala pessoal, hoje vamos montar um projeto bem interessante usando o módulo ESP32S3i, uma espécie de campainha com captura de imagem. A ideia é a seguinte: quando alguém toca o botão Touch, o ESP32 detecta esse toque, tira uma foto com a câmera e envia essa imagem pela rede Wi-Fi para um servidor. Ao mesmo tempo, um buzzer é acionado por alguns segundos, funcionando como o som de uma campainha. Iremos utilizar o ESP32S3i, que facilita bastante a integração com a câmera, já que ele possui o módulo de câmera OV2640, que é um sensor de 2 megapixels com suporte à compressão JPEG por hardware, muito utilizado em sistemas embarcados com câmera de baixo custo. Em relação ao servidor mínimo que vamos fazer usando Python e Flask, as fotos enviadas pelo ESP32 aparecerão diretamente no navegador, mostrando quem apertou o botão. Desse modo, com alguns componentes simples e poucas linhas de código, a gente cria um sistema básico de campainha com captura de imagem e envio pela rede. Agora bora pro VS Code e ver como fazer tudo isso. Aqui estamos com o projeto criado com a extensão da Expressif usando o chip ESP32S3. Inicialmente vamos começar com as configurações de memória do ESP, memória flash e memória PSRAM. Para isso vamos utilizar o menu config. Então vamos utilizar ESP-def OpenESP-def terminal e def.py menu config. Então aqui no menu config vamos em serial flasher config e vamos em flash size, selecionar 8 MB. Adicionalmente vamos em component config, iremos procurar por ESP-PSRAM, vamos adicionar o suporte para PSRAM e nas configurações, modo octal e autodetect. As configurações são essas, então S para salvar, Q para sair. Agora vamos instalar um componente para trabalhar com câmera no ESP-def. Para isso vamos utilizar o component registry. Vamos pesquisar por câmera. Iremos instalar esse primeiro módulo da própria Expressif. Então instalar. Então módulo devidamente instalado e como de praxe a gente pode dar uma olhadinha então nessa aba de exemplos aqui. E a gente já tem um exemplo mínimo aqui nesse componente para tirar uma foto. Então, para esse projeto é basicamente isso que a gente vai precisar, apenas tirar uma foto. Bom, então baseado no exemplo do componente, conseguimos escrever um código mínimo para nossa placa. E basicamente então temos as definições dos pinos utilizados. E a gente consegue encontrar então esses pinos utilizados para a conexão da câmera aqui no datasheet deste módulo ESP32S3i. E a gente aqui então tem todas as conexões de hardware, né, utilizada, desde LCD, microfone, SD, botões e a parte da câmera que de fato é o que a gente pretende utilizar nesse projeto. Então tá tudo documentado aqui. Bom, a partir disso então, o componente facilita bastante a nossa vida. A gente precisa apenas então inicializar então de acordo com os pinos de hardware e as configurações que a gente deseja. Para isso então a gente tem essa estrutura de camera config e logo em seguida a gente tem uma função de inicialização da câmera e algumas configurações importantes em relação a contraste, saturação e também ao posicionamento da câmera. E para o nosso caso a gente está invertendo essa câmera em 180 graus para a imagem ficar no posicionamento correto. Isso se deve ao posicionamento de hardware no qual essa câmera foi instalada na placa de desenvolvimento. Então um ajuste mínimo em software para ajustar isto. E a partir disso, então, a gente consegue utilizar essa função de AsperCamera FBGet e através disso a gente tem o frame buffer da foto que a gente vai tirar. Então esse componente de câmera do ESP-def facilita bastante a gente trabalhar com câmeras aqui no ambiente da Expressif. Agora vamos trazer também a parte do Wi-Fi servidor. Esse fonte é responsável por configurar o Wi-Fi no modo STA e se conectar em uma rede. Se quiser ver como isso funciona no detalhe, irei deixar um vídeo específico sobre isso na descrição. Em relação ao servidor, de maneira bem simples, estamos enviando o frame buffer para o servidor local no endpoint de upload. Então essa funçãozinha aqui tem tudo que a gente precisa então
fazendo aqui as devidas configurações e adequando a nossa chamada HTTP ao servidor que iremos construir daqui a pouquinho. E no main.c, naturalmente, a gente tem então a nossa inicialização da NVS necessária para trabalhar com a parte do Wi-Fi, a inicialização então do Wi-Fi no modo STA e as chamadas então aqui do servidor. Em relação ao firmware, a última etapa que falta são as configurações das GPIOs, tanto do botão como do LED. Então, para isso, temos essa função de inicialização, em que inicializamos o buzzer como uma saída e o botão como uma entrada. E então, na task principal do projeto, no loop embarcado, a lógica que vamos executar é a seguinte: no momento que o botão for pressionado, iremos acionar então o buzzer por 1 segundo, somente para ter um aviso sonoro para o usuário, e após isso iremos capturar então uma foto, e a foto sendo capturada com sucesso, iremos estar encaminhando ela para o servidor. E, adicionalmente, iremos estar dando um período de espera de 5 segundos para que possamos capturar novamente uma imagem. Em relação ao firmware é isso aí, então vamos gravar esse código no ESP32 para deixar ele já no jeito. Com o firmware devidamente desenvolvido, agora vamos criar um servidor mínimo utilizando Flask, somente para a gente ver então essas informações. Bom, então a ideia aqui é extremamente simples. Esse servidor apenas está recebendo as imagens enviadas pelo ESP32. As últimas 5 fotos ficam armazenadas em memória e são convertidas para a base 64, para poderem ser exibidas no navegador. A página web consulta o servidor a cada segundo e mostra automaticamente as imagens mais recentes capturadas pela câmera. E aqui vale reforçar, esse é um servidor extremamente mínimo, somente para verificarmos o funcionamento do nosso sistema. Agora vamos inicializar esse servidor e ver como tudo isso se comporta na prática com o ESP32. Bom, então esse é o nosso setup. Aqui na protoboard então temos nosso buzzer e nosso botão touch. E aqui, posicionado nessa caixa metálica, temos nosso módulo ESP32S3 e ele está dessa forma aqui por conta da nossa câmera, então, para ela ficar apontada numa altura coerente aqui para o objeto que iremos fotografar. Então aqui, pela uma perspectiva diferente, conseguimos ver então nosso módulo ESP32S3 e também nossa parte de protoboard com o buzzer e o botão. E aqui é onde está a nossa câmera. Esse carinha aqui é a nossa câmera. Com o servidor inicializado e com o nosso sisteminha físico devidamente ajeitado, vamos então demonstrar o funcionamento desse projeto. Bom, então aqui temos um Pikachu aqui para ser nosso ator aqui. Então vamos lá. Inicialmente então vamos pressionar o botão. Perfeito, o buzzer acionou e já dá para ver lá então uma primeira imagem lá no nosso servidor. Vamos tentar mais uma imagem, lembrando que tem aquele delayzinho de 5 segundos para enviarmos uma imagem novamente. E beleza, outra imagem. Vamos agora reposicionar nosso Pikachu. Beleza, vamos tentar novamente mandar uma foto. E beleza. Vamos modificar nosso Pikachu novamente, deixar ele de costas. Opa, e mais uma foto do nosso Pikachu. Vamos mais uma vez colocar ele de frente. E mais uma foto do nosso Pikachu. Então é isso aí, esse é o funcionamento do projeto. Esse é um projeto relativamente simples, mas que mostra bem o potencial do ESP32 para aplicações de IoT com câmera. A partir dessa base dá para evoluir bastante. Por exemplo, enviar notificações por e-mail ou WhatsApp quando alguém tocar a campainha, ou integrar com sistemas de automação residencial, e até mesmo pensar em machine learning e inteligência artificial, como por exemplo o reconhecimento facial. Por hoje é isso. Até a próxima.